Olá, para quem estiver vendo essa gravação, estamos hoje no terceiro encontro do livro de Psicologia do Inconsciente do Jung, do Genefiel, do grupo de psicanálise, e bora lá. Segundo a teoria freudiana da repressão, parece, no entanto, que só as pessoas de moralidade excessiva reprimem sua natureza instintiva. Logo, a pessoa imoral, que não põe freios aos seus instintos, deveria ser completamente imune à neurose. A experiência nos ensina, evidentemente, que esse não é o caso. Essa pode ser tão neurótica quanto aquelas. A análise de uma pessoa imoral revela que houve simplesmente uma repressão do lado moral. Imoral, quer dizer, um neurótico imoral é a imagem do pálido criminoso que não está à altura do seu ato, tão bem descrito por Nietzsche. Num caso assim, poderemos supor que os restos de decência reprimidos não passariam de convenções tradicionais infantis, que puseram freio desnecessários à natureza instintiva, a razão pela qual seria melhor estipá-la de uma vez por todas. Com o princípio Ecrasse Lifam culminaria numa teoria de fruição absoluta. Naturalmente, isso seria completamente fantástico e absurdo, pois não devemos esquecer, e devemos escola de Freud, que a moral não foi trazida do alto do Sinai em forma de tábuas imposta ao povo, mas constitui uma função da alma humana, tão antiga quanto a própria humanidade. A moral não nos é imposta de fora, nós a temos definida definitivamente dentro de nós mesmos, a priori. Não a lei, mas o ser moral sem o que seria impossível conviver na sociedade humana. Eis porque a moral é encontrada em todos os níveis da sociedade. É um regulador instintivo das ações, ordenado também a convivência das ordens animais. As leis morais, porém, só têm validade dentro de um grupo de convívio humano. Fora dele, deixam de existir, pois reinam desde sempre aquela verdade antiquíssima. Homo hominis lupus. O homem é o lobo do homem. Olha que louco. Peraí. À medida que uma cultura se desenvolve, é possível submeter massas humanas cada vez maiores ao domínio de uma mesma moral. No entanto, até hoje foi impossível estabelecer uma lei moral que se impusesse além dos limites da sociedade. Isto é, no espaço livre de grupos que não dependem de um do outro. Aí, como no tempo dos nossos ancestrais, impera a ausência do direito, da disciplina e a mais completa imoralidade. Esta, no entanto, só é denunciada pelo inimigo casual que com ela se confronta. A prática freudiana está de tal forma convencida da importância fundamental e exclusiva da sexualidade na neurose que, para ser coerente, passou a atacar corajosamente a moral sexual do seu tempo. E isto, sem dúvida, foi útil e necessário, pois dominavam nesse terreno. Opa, quem entrou? Opa, Emily. Boa noite, Emily, tudo bem? Isso, sem dúvida, foi útil e necessário, pois dominava nesse terreno, como ainda hoje, concepções insuficientemente diferenciadas em vista da complexidade da questão. Assim como na Baixa Idade Média, a transação a dinheiro era profundamente desprezada devido à inexistência de uma moral casuística diferenciada da transação, sujeita apenas a uma moral global. Hoje, pode dizer que só existe uma moral sexual global, indiferenciada. Uma moça solteira que tem um filho é condenada e ninguém pergunta se ela é uma pessoa digna ou não. Qualquer forma de amor que não tenha o beneplácito do direito é imoral, quer seja vivido por pessoas de grande valor ou por canalhas. Pode falar, Ronald. Só um detalhe, viu? O preconceito não é só com a mãe solteira, não, mas com a divorciada e com filhos. Sim.
Sim, exatamente. Só esse pequeno detalhe, né? Porque quando a gente pensa assim que o preconceito é só com a mulher que foi deixada, mas a mulher que se divorcia por conta própria, porque ela quer, ela encontra preconceito também, do mesmo jeito. Uhum, exatamente. Exatamente. Boa. Querem colocar mais alguma coisa sobre isso? Por mim tá tranquilo. Aí quando a gente terminar, acho que a gente pode fazer um resuminho assim, tipo em Uhum. 7h20, do que a gente entendeu. Beleza. Tranquilo. Qualquer forma de amor, bom, essa parte eu li. Isso porque ainda estamos hipnotizados, porque o homem faz, esquecendo-nos de como, exatamente como as transações do dinheiro da Idade Média, identificadas como metal reluzente, objeto de cobiça e, portanto, com o próprio diabo. A coisa não é tão simples assim. O erotismo constitui um problema controvertido e sempre o será, independentemente de qualquer legislação futura a respeito. Por um lado, pertence à natureza primitiva e animal do homem, e existirá enquanto o homem tiver um corpo animal. Por lado, está ligado a mais altas formas de espírito. Só floresce quando o espírito e instinto estão em perfeita harmonia. Faltando-lhe um dos dois aspectos, já se produz um dano, ou pelo menos um desequilíbrio devido à unitalidade, podendo se resvalar facilmente para o doentio. O excesso de animalidade deforma o homem cultural. O excesso de cultura cria animais doentes. Olha que fantástico. Esse dilema mostra toda a insegurança que o erotismo traz ao homem. Do fundo, é algo muito poderoso que, como a natureza, pode ser dominado e usado como se fosse impotente. Mas o triunfo sobre a natureza se paga muito caro. A natureza dispensa quaisquer declarações de princípios, contenta-se com tolerância e sábias medidas. Eros é um grande demônio, declara a sábia Diotima a Sócrates. Nunca o dominamos totalmente. Se o fizermos, será um prejuízo próprio. Eros não é a totalidade da natureza em nós, mas é pelo menos um dos seus aspectos principais. A teoria sexual da neurose freudiana fundamenta-se, portanto, num princípio verdadeiro e real. Comete, no entanto, o erro da unitariedade e da exclusividade, além da imprudência de querer aprender o Eros, que nunca se deixa capturar numa grosseira terminologia sexual. Profundo, hein, gente? Profundo. Nesse ponto, Freud é também um dos representantes de sua época materialista, que nutria a esperança de resolver todos os enigmas do mundo num tubo de ensaio. O próprio Freud, depois de velho, reconheceu essa falta de equilíbrio de sua teoria e contrapôs-o a Eros, que chamou de libido ou instinto de morte ou de destruição. Lê-se seus escritos póstumos. Depois de muito hesitar e oscilar, resolvemos admitir apenas dois impulsos básicos, Eros e o impulso de destruição. A meta do primeiro é estabelecer unidade cada vez maiores e conservá-los. Logo, é união. A meta do outro, ao invés, é dissolver relações e assim destruir as coisas. Por isso também é chamado instinto de morte. Contento, contento-me com essa referência, sem entrar mais a fundo nas controvérsias acerca do conceito. É claro que a vida, como todo ciclo, tem um começo e um fim, e que cada começo também é o começo do fim. Freud quer dizer, provavelmente, que todo ciclo é um fenômeno energético, e que a energia só pode ser produzida pela tensão dos contrários. Olha que fantástico. O que vocês acham dessa frase aqui? Eu acho que é bem a cara, assim, de Jung, pensando naquele símbolo chinês, pensando nos arquétipos dele, que muitas das vezes ele coloca em contraposição homem, mulher, enfim, lua, sol. Sim, interessante, né? Precisa ter uma atenção dos contrários. É, acabou o capítulo 2 agora, né? Isso, acabou o Eros. Agora a gente vai entrar no terceiro capítulo, que eu nem faço ideia, mas vamos que vamos. Mas tá interessante, não é? Sim, que tal dar uma revisadinha só no que a gente viu no Eros? Tá.
Então, falando brevemente, ele chegou a comentar antes, né, no capítulo anterior, da moça que teve medo do cavalo, e esse medo do cavalo na idade adulta, né, que ela ficou com tanto pânico quando viu cavalos indo ao redor dela, estava associado à experiência traumática na infância dela, mas o que realmente que dá funcionamento à neurose é a questão dos desejos sexuais inconscientes e não apenas os desejos sexuais inconscientes, né? De tudo os desejos que a gente tem e que muitas das vezes a gente não pratica por uma espécie de contraposição entre a natureza e a cultura. E ao decorrer desse capítulo, ele foi mostrando que assim é realmente uma busca de equilíbrio, porque não tem como colocar todos os impulsos e todos os desejos em práticas, que correria numa imoralidade, e aí ele explica a moral como todos nós somos seres morais, né, e não apenas algo imposto, porque veio do Monte Sinai, etc. Cada um é um ser moral, de algum modo, e ele tenta justamente trazer esse equilíbrio entre a natureza e a cultura. E aí ele mostra como naquela época, e de certa forma também agora, né, a questão sexual está entrelaçada com muitos preconceitos, o caso da mulher solteira. Fala da mulher solteira e pensa o seguinte: o fenômeno que gera esse muito preconceito é o fenômeno do prazer sexual. Porque ele deu o exemplo lá na Baixa Idade Média das moedas, né? Isso. Como a moeda estava relacionada ao objeto de cobiça, desejo. Nossa, todo mundo quer ter essas moedas, sem parar para refletir qual que é a forma mais adequada de acontecer essas trocas, enfim. E aqui ele vem nesse sentido, né? O homem, às vezes, ele está, a humanidade, né, como um todo, às vezes se debruça com tanta admiração e vontade desse tesouro, que é o prazer sexual, que muitas das vezes ele também é motivo de diversos preconceitos. E é necessário uma espécie de equilíbrio entre a natureza e a cultura. É isso? Isso, exatamente, exatamente. E o ponto também um ponto importante também que o Jung fala, que é isso aqui que é até uma coisa que tá muito em voga hoje sobre a psicanálise e tudo mais, é isso aqui, ó, que até mesmo o próprio Freud ele admite, como ele era muito materialista, que ele achava que tudo ia se resolver igual muitos cientistas propõem hoje em dia. Vamos resolver tudo com tubo de ensaio, vamos fazer tudo como fosse do mesmo jeito. E depois o Freud, como você vê aqui, né, depois quando ele tá velho, ele fala, peraí, não dá para ser tudo assim tão certinho, né? Sim, sim. Quer falar, Ronald? Onde foi que vocês identificaram a relação dos cavalos com as pulsões sexuais? É o Eu primeiro não entendi capítulo. essa parte. Tá no primeiro capítulo, Ronald. Ah, tá certo. Tá no primeiro, tá na Como é o nome desse texto, hein? Eu Psicologia do tô chegando de Inconsciente. paraquedas agora. Chama Psicologia do Inconsciente do Jung. Quer dizer que ele afirma isso, então, que as pulsões sexuais têm a ver com os cavalos. Não, Não, não. não, deixa O eu explicar. erotismo. Só para explicar. Isso. Que ele estava comentando no capítulo 1 que muito das experiências de intensidade emocional e etc. que a gente tem é muito subjetiva. Então, ele deu o exemplo de uma mulher que ela estava meio que numa estrada assim, e um conjunto de cavalos começaram a andar desgovernadamente perto dela. E ela teve um ataque de pânico em meio àquela situação, não sabia muito bem o que ia fazer, quase ela ia pular num rio. E essa mesma mulher, mediante a uma outra situação em que tinham pessoas matando outras na Rússia, em um determinado local, não teve esse mesmo ataque de pânico. E ele explicou que isso estava relacionado à história de vida daquela mulher, porque quando ela era criança, aconteceu algo muito semelhante, de cavalos andando desgovernadamente, próximo de um rio, e aí eu não sei se eu tô. Eu não sei se ela caiu no rio, né? Mas a- aconteceu essa situação. Aí qual que foi o ponto ali, né?
ele querer mostrar que algo que não tem como a gente explicar essa intensidade das emoções de um modo genérico para cada um. É muito subjetivo de cada um. E aí, depois que ele falou isso, ele também explicou que a neurose, mas o que realmente dá base para a neurose, não é apenas o trauma, mas é esse conflito entre a nossa natureza, né, que ele deu exemplo as pulsões sexuais, os desejos sexuais, e a nossa cultura. Para não parecer que eu estou querendo dizer que está tendo relação entre desejos sexuais e cavalos. Não foi isso que eu quis dizer. É que ele foi explicando primeiro a importância e a relevância do trauma, mas o que sustenta a neurose é esse conflito entre a cultura e a natureza. Ficou claro? Ficou. Agora eu tenho um exemplo que é quando eu era criança, eu descobri isso porque eu faço análise, né? Eu descobri isso recentemente, que eu tenho uma fixação por cavalos. Quando eu era criança, eu ganhei de brinquedo um cavalinho pequeno. Esse cavalinho era um cavalo de balanço. Só que eu mesmo não tenho experiência de andar a cavalo. Eu devo ter andado uma ou duas vezes de cavalo. Mas eu queria saber, quando você falou pulsão sexual, aí eu pensei que fosse a resposta, entendeu? Queria saber qual é o arquétipo do cavalo, se é de liberdade, se tem outro arquétipo, se você sabe, porque o cavalo ele tem todo um conjunto, né? Para você andar de cavalo, você puxa a crina do cavalo. Então a crina ali representa como se fosse a mulher. Para um homem, obviamente, né? Que gosta de mulher. Então, andar a cavalos, puxando a crina do cavalo, e tem toda uma posição sexual, de sentar em cima do cavalo. Então, tem uma relação erótica com o cavalo. Não sei se eu estou viajando demais ou se faz sentido isso. Então, aí já não são arquétipos, são símbolos. Os arquétipos acho que são 12 ou 13 para o Jung, mas são símbolos que você tem que ver mais a fundo o que pode significar, porque nem sempre pode significar algo sexual ou erótico. Até porque o erótico é diferente sexual. Entende? Então, assim, pode ser muitas coisas. Vai ter que fazer um monte de reinterpretações e interpretações para ver qual é a que chega mais próximo do que seu inconsciente está falando com isso. E Isso, aí, a qual é ti- o método que eu uso, Rafael? É associação livre? O que é que eu uso para resgatar essa memória com os cavalos? Então, você vai ter que falar com o seu analista várias vezes sobre esse tema até as coisas começarem a encaixar melhor. Você vai ter que Uhum, falar muito tempo. Associação livre, hipótese que ele pode levantar, que você pode levantar, até alguma fazer sentido na sua visão. E ela pode ser interpretada inúmeras vezes, uhum. entendeu? Entendi, Não tem entendi. uma forma. Ó, tanto é que eu só vou ler aqui o trechinho para a gente poder ir avançar um pouco. Essa suspeita foi inteiramente confirmada e leva à conclusão de que o trauma, motivo aparente da doença, nada é mais do que a oportunidade de que algo está fora do domínio da consciência. Isto é, um importante conflito erótico tem de se manifestar. Assim sendo, o trauma perde a exclusividade, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda, que envolve um conflito erótico como agente patogênico. Aqui que ele dá uma pequena definição de trauma, pelo menos por enquanto. O que você ia falar, sim, Jefferson? só ia complementar o que você acabou de falar, né? Hum. O trauma ele é importante para tentar explicar a subjetividade de cada pessoa, mas o que sustenta a neurose é esse confronto sexual e não apenas sexual, né? Mas de todos os nossos impulsos e da nossa cultura. E uma coisa muito legal que eu li, que a gente estava lendo, né, nesse capítulo 2 é Hum. que a psicanálise ela foi retratada como essa grande
coisa ruim, de assim por se dizer, que despertou nas pessoas diversos impulsos e diversos desejos que a moral, que outras coisas tentavam impedir que isso viesse à tona, quando na verdade o objetivo da psicanálise, o objetivo de uma psicologia analítica, não é fazer com que a pessoa de fato coloque todos os seus desejos em práticas, porque isso também seria, de certa forma, neurótico, mas integrar, permitir esse processo de integração dessa ideia, desses impulsos, desse desejo dentro da personalidade da pessoa. Isso mesmo, exatamente. Integrar o máximo possível, não quer dizer que vai ser tudo. É até bom a gente pensar, porque ele fala aqui uma coisa muito importante sobre o Eros, que o Eros ele não vai conseguir ser totalmente aprisionado, podemos dizer assim, né? Que ela fala que não, nunca é dominado totalmente. Se o fizermos, será um prejuízo próprio. Isso também é muito importante, quer dizer, a gente vai dominar ele só uma parte, mas tem uma parte que sempre vai ficar ali, meio que arranhando ali do fundo, né? Sim, sim. Perfeito, pessoal. Vamos ver o que nós aguarda aqui. Aí eu só queria falar outra coisa também que eu tinha Pode falar. esquecido. Ronald, você comentou da questão, né, como compreender esses símbolos. Tem um livro de Jung chamado O Homem e os Seus Símbolos, um livro enorme, e também, né, tem outros livros de Freud, mas já é mais, imagino eu, mais voltado à questão de interpretação dos sonhos. E eu só estou citando isso para você perceber o quão complexo é conseguir dar significado para os símbolos. Exatamente. Esses dois livros são bons. Porque no caso do símbolo, tem uma representação, mas os símbolos, até onde eu entendi, que o pouco que eu li do Jung, quando ele usa a alquimia, né? Não sei se vocês leram, acho que é no livro vermelho que ele usa a alquimia. Ele praticamente tem páginas e mais páginas onde ele mostra as imagens dos símbolos e não textos. Que eu acho que ele queria apresentar o texto, aliás, a imagem do símbolo, em paralelo com o texto, para ficar tipo assim, uma manifestação do conteúdo do que ele estava explicando. Porque o arquétipo são tipos, né? Arquétipo vem de arqué, arqué é princípio, e tipos é de tipo, né? Então são tipos do princípio, ou princípios de tipos, alguma coisa assim. É diferente de um símbolo. Um tipo é diferente de um símbolo. É só você ver. Um número pode ser um tipo, mas um número não é um símbolo. Um número é um número, mas um número pode assumir um formato de um arquétipo. Por exemplo, o número 7, que o pessoal diz que é o número da perfeição, né? Então, ele assume ali uma ideia de tipo, que tipifica algo, né? Mas no caso do símbolo, ele é mais especial do que o arquétipo, eu acho, né? O símbolo, aliás, não é especial o termo, ele é mais específico. O arquétipo é muito geral, muito generalizado. Você pode ter uma mandala, que é um arquétipo, e dentro da mandala você tem vários símbolos. E quando a mandala se especifica, por exemplo, é um peixe que tem na mandala, aí você percebe logo, né? É uma mandala de um peixe. Mas tem mandalas que tem vários símbolos. Então ali já mostra um complexo de símbolos. Então eu vejo assim, por esse lado. Quando eu perguntei a respeito dos cavalos, é porque o meu analista ele é muito freudiano. Freudiano mesmo, daquele bem sexualizado mesmo. E eu não consigo encontrar nele uma resposta para isso. A gente já trabalhou várias
poesias que eu escrevo, já trabalho textos que ele pede para eu escrever, tipo como se fossem diários e tudo. E sempre aparece volta e meia a questão de como se fosse uma espécie de batalha, sabe? Como se eu tivesse em conflito, alguma coisa assim. Aí eu também tenho a questão de que eu aprendi, quando eu escrevo poesias, né? Eu aprendi a escrever poesias simbólicas, então geralmente eu simbolizo muito, muito carregado de símbolos, entendeu? Poesia muito simbólica. Aí ele disse assim, ele recentemente, só para finalizar, né? Eu escrevi uma poesia pensando numa coisa e ele interpretou que era a vagina da mulher. Eu estava pensando em ostras, aí ele disse, não, olha aí o formato da ostra, qual é o formato da ostra? Não, mas eu estou falando é da ostra aqui. Não, mas o seu inconsciente está dizendo que existe uma vagina aqui. Aí eu fiquei, bom, se ele está dizendo, né, eu não posso questionar, mas Entender, tem que ir mais a fundo, ver. Ou você pode ver outros analistas, né? Para ver algum junguiano, lacaniano, para ver isso melhor. Para ver mais a fundo, de uma forma mais simbólica. Talvez seja uma opção de você pensar. Perfeito, gente? Vamos lá, então? Outro Vamos. ponto de vista é a vontade de poder. Olha que interessante, a vontade bem dizendo, hein? Até agora encaramos o problema dessa nova psicologia essencialmente a partir do ponto de vista de Freud. Não resta a menor dúvida que isso nos proporcionou uma visão de algo verdadeiro que o nosso orgulho, a nossa consciência cultural, talvez não quisesse aceitar. Mas alguma coisa em nós diz sim, aceito. Muita gente acha isso irritante, protesta e, vendo o esforço que isso requer, nem mesmo quer admiti-lo. O fato de o homem ter um lado sombrio é terrível, convenhamos, pois esse lado não é feito apenas de pequenas fraquezas e defeitos estéticos, mas tem uma dinâmica francamente demoníaca. É raro que o homem, o indivíduo, saiba disso. Parece-lhe inconcebível que possa, em algum ponto, ou de alguma forma, exceder-se a si mesmo. Mas, se deixarmos que esses seres inofensivos formem uma massa em determinadas circunstâncias, essa massa pode dar origem a um monstro delirante. Cada indivíduo não passará, então, de uma célula minúscula no corpo do monstro. Querendo ou não, já não terá outro jeito senão participar do desvario sanguinário da besta, apoiando-o na medida de suas forças. Basta um surdo pressentimento dessas possibilidades do lado sombrio da humanidade para nos recusarmos a reconhecê-lo. Rebelemos-nos cegamente contra o dogma edificante do pecado original, que, no entanto, é incrivelmente verdadeiro. Sim, hesitamos até em reconhecer o conflito em que, no entanto, se manifesta tão dolorosamente. É compreensível que uma orientação psicológica que insista do lado sombrio não seja bem-vinda e até nos amedronte, pois nos obriga a um confronto com um problema insondável. Temos uma secreta intuição de não estarmos totalmente isentos desse lado negativo e de que, pelo fato de termos um corpo, este projeta sua sombra, como todo corpo. Aliás, ela nos diz ainda que, se renegarmos nosso corpo, não somos tridimensionais, mas sim planos ilusórios. Mas esse corpo é um animal com alma, isto é, um sistema vivo que obedece necessariamente ao instinto. Associando-nos a essa sombra, dizemos sim ao instinto e também àquela dinâmica fabulosa que ameaça por trás dela. A moral ascética do cristianismo quer livrar-nos disso, e assim nos expõe ao risco de perturbar o mais profundo em nossa natureza animal. Teremos uma ideia clara do que significa dizer sim ao instinto? Nietzsche quis ensiná-lo e foi honesto em seu empreendimento.
com rara paixão, sacrificou sua vida inteira e si mesmo a ideia do super-homem, isto é, a ideia do homem que, obedecendo ao seu instinto, também excedesse a si mesmo. Como transcorreu sua vida? De maneira como ele profetizou no Zaratustra, naquela queda mortal, premonitória, do saltimbanco, do homem que não queria que lhe passassem por cima. Zaratustra diz ao moribundo: tua alma morrerá mais depressa do que o corpo. E mais tarde diz ao anão a Zaratustra: ó Zaratustra, pedra da sabedoria, tu te lançaste ao alto, mas toda pedra lançada ao alto há de cair. Condenaste a ti mesmo ao apedrejamento. Ó Zaratustra, lançaste a pedra longe, mas sobre ti ela cairá. Quando ele invocou o Ecce Homo, já era tarde demais como outra hora. Ao dizer que a palavra pela primeira vez, a crucificação da alma principiara bem antes do corpo de morrer. A vida de quem ensinou a dizer sim dessa maneira deve ser examinada criticamente para que sejam investigados os efeitos de um tal ensinamento na própria pessoa que ministrou. A observação da sua vida leva-nos a dizer: Nietzsche viveu muito além do instinto nas alturas do heroísmo. Nas alturas do heroísmo. Foi-lhe possível manter-se nessa altura graças à mais meticulosa dieta, num clima privilegiado, ingerindo grande quantidade de soníferos, até que a tensão lhe estourou os miolos. Falava no sim, ele via o não para a vida. Seu nojo dos homens, isto é, do homem animal que vive por instinto, era demasiado grande. Não conseguia engolir a rã, que sonhava frequentemente e ficava apavorado, porque era preciso engoli-la. Rugindo, o leão zaratustrano fazia com que todos os homens priores que clamavam pela participação vital regressassem à caverna do inconsciente. Logo, sua vida não demonstra seu ensinamento, porque o homem superior quer poder dormir sem barbitúricos, que viver em Naumburg ou na Basileia, com bruma e sombras, quer mulher e filhos, quer ter valor e ser reconhecido pelo rebanho, quer tantas coisas banais, e por que não? Quer simplesmente ser burguês. Nietzsche não viveu esse instinto animal de vida, sem menosprezar sua grandeza e importância. Ele foi uma personalidade mórbida. Mas do que viveu ele, se não foi por instinto? Podemos acusá-lo de ter praticamente negado o seu instinto animal? Sem dúvida, ele próprio não concordaria com tal acusação. E até poderemos provar, sem dificuldade, que ele viveu o instinto em seu sentido mais elevado. Como é possível perguntarmos-nos sobre isso, que a natureza instintiva do homem o tenha justamente afastado do convívio dos homens, relegando-o ao mais absoluto isolamento, definido pelo nojo do contato com o rebanho? Então, o instinto não junta, não copula, não gera, não busca o prazer e a vida gostosa, a satisfação de todos os desejos sensuais. Mas nós nos esquecemos por completo de que esse é apenas um dos rumos possíveis do instinto. Não existe unicamente instinto de conservação da espécie. Existe também o de autoconservação. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Digam. Nada? Tô acompanhando ainda. Tá falando sobre Nietzsche, Sobre os instintos. sobre os instintos, e eu quero ver qual que vai ser o juízo, né, que Jung vai fazer sobre Nietzsche ao final. Vai ser interessante, hein? É sem dúvida esse último instinto que Nietzsche nos fala, isto é, da vontade e do poder, de poder. Para ele, tudo que existe de instinto é decorrência da vontade de poder. Considerado do ponto de vista da psicologia sexual de Freud, isso é um erro. O adepto da psicologia sexual provará facilmente que todo exagero, todo o heroísmo da concepção nietzschiana da vida e do mundo não passam de consequência da repressão e do desconhecimento do instinto, isto é, do instinto considerado fundamental por essa psicologia. O caso de Nietzsche mostra, por um lado,
as consequências da unilateralidade neurótica e, por outro, o perigo que se corre quando se faz a abstração do cristianismo. Incontestavelmente, Nietzsche sentiu em toda a sua profundidade a renegação cristã da natureza animal e buscou uma totalidade humana mais elevada que superasse o bem e o mal. Quem discorda a fundo das linhas básicas do cristianismo também abre mão da proteção que o mesmo proporciona. Rende-se forçosamente à alma animal. É o momento do delírio dionisíaco, a revelação subjugadora da besta loura, que se apodera do incauto com arrepios imprevistos. Assim, subjugado, torna-se um herói ou um deus, com uma grandeza muito acima do humano. Sente-se como se estivesse a 6.000 pés além do bem e do mal. Esse é o estado que o observador psicólogo designa como identificação com a sombra. Fenômeno que se produz com grande regularidade nesse momento na luta com o inconsciente. O único remédio desses casos é a reflexão autocrítica. O primeiro é, antes de mais nada, é extremamente improvável a descoberta que acabamos de fazer de uma verdade capaz de abalar o mundo, pois é muito raro acontecer isso na história. Segundo, temos que fazer uma investigação cuidadosa para saber se já ocorreu algo semelhante em outros lugares. Por exemplo, Nietzsche poderia ser traçado como filólogo. Alguns paralelos bem nítidos com a antiguidade. Isso o teria certamente tranquilizado. Terceiro, é de se ponderar que uma experiência dionisíaca pode representar simplesmente o retorno de uma forma pagã de religião, o que não seria novidade, só que a história recomeçaria tudo de novo. Quarto, é matematicamente certa a previsão de que a alegria e ao êxtase que nos arrebatam a alturas heróicas e divinas corresponde uma queda proporcional em profundidade. Assim, teríamos condições de reduzir todo esse arrebatamento à simples medida de uma escalada de montanha um tanto cansativa, seguida do eterno dia a dia. Como todo riacho busca o vale e todo rio caudaloso corre para a planície, assim transcorre a vida, não só no dia a dia, mas transformando tudo na corriqueiro dia a dia. O diferente, o excepcional, quando não redunda em catástrofe, pode ir-se entremeando no dia a dia, mas sem exceder as medidas. Quando o heroísmo se torna crônico, acaba em crispação, e esse leva à catástrofe, ou à neurose, ou a ambas. Olha que interessante. Nietzsche ficou entalado na exaltação. Pelo êxtase, não precisava ter rompido com o cristianismo. E isso não responde ao problema da alma animal, pois o animal estático é um disparate. O animal cumpre a lei da sua vida, nada mais, nada menos. Podemos chamá-lo de obediente e piedoso. O estático passa por cima da lei da vida e comporta-se desordenadamente em relação à natureza. A desordem é a prerrogativa exclusiva do homem, cuja consciência e livre-arbítrio podem desligar-se contra o naturum e ocasionalmente de suas raízes animal. Essa particularidade é a base imprescindível de toda a cultura, mas também da doença psíquica, quando exagerada. A cultura é tolerável, só até certo ponto. O dilema sem fim entre cultura e natureza, no fundo, sempre uma questão de insuficiência ou excesso, nunca uma opção entre uma ou outra. O caso de Nietzsche nos põe diante de uma interrogação. O que lhe foi revelado através do embate com a sombra, ou seja, a vontade de poder, deve ser interpretado como algo alheio à natureza, como um sintoma de repressão? A vontade de poder é algo genuíno ou secundário? Se o conflito com a sombra tivesse liberado uma maré de fantasias sexuais, o caso estaria claro. Mas não foi isso que aconteceu. O X do problema não era o Eros, mas o poder do eu. De onde se conclui que o que está reprimido não é Eros,
mas a vontade de poder. A meu ver, não há nenhuma razão para admitir a autenticidade do Eros e negar a da vontade de poder. Essa é, sem dúvida, um demônio tão grande, antigo e primordial quanto o Eros. E aí? Eu queria conversar bastante, assim. Primeiro porque é, eu acho que ele consegue explicar, mas ainda assim, como eu não tenho um conhecimento tão grande da filosofia nietzschiana, eu achei um pouco complexo algumas coisas. Hum, Mas em resumo, quando ele começa a falar, ele vai tentar explicar, né, que na visão de Freud, tudo é explicado com sexualização, é o eros, é esse impulso de desejos sexuais, conscientes ou inconscientes que seja. E ele tenta mostrar aqui, né, a importância da busca pelo poder, a vontade do poder, não é apenas o eros, uhum, que seria essa espécie de demônio, né, que poderia fazer com que a gente tivesse total incapacidade de nos dominar, mas também essa vontade de poder, até que ponto ela é genuína, ela é secundária, é um sintoma de repressão, etc. E o que eu entendi da análise que ele faz de Nietzsche? Nietzsche, ele vai tentar construir uma visão de super-homem, ele vai questionar se essa visão de super-homem de Nietzsche é uma visão animalesca ou não é uma visão animalesca. Aí ele fala, né, como Nietzsche tinha uma aversão muito grande ao cristianismo, e o fato de ter uma aversão muito grande ao cristianismo também fazia com que ele perdesse uma certa proteção que o cristianismo tinha. Mas eu não sei se eu estou costurando todas essas informações em conjunto. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. uhum. Sim, sim. É, o Nietzsche é uma figura bem complexa, né? Já começa por aí, muito complexa. A gente tá falando de um texto complexo indo para um autor extremamente complexo, então é normal a gente dar uns deslizes, mas vamos ver se a gente volta um pouquinho o texto. Por quê? É, uma coisa também importante que ele fala aqui é essa questão do bem e do mal, que o Nietzsche aborda muito, até tem um texto do Nietzsche inteiro sobre isso, né? E ele fala também da questão do ser animal, né? De ser animal, ou de que meio que o Nietzsche ele se afasta desse lado, ele começa a ver como as pessoas estão meio assim animalescas, ele também acaba se afastando, se isolando. Parece que é uma contradição também aqui, não, Gerson? Também no apontamento. O que que você acha? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor a visão de Nietzsche, né? O que Uhum, que Nietzsche está querendo dizer quando ele fala de super-homem, de homem? O que seria esse super-homem para Nietzsche? É alguém que coloca em prática todos os seus desejos? Não. Enfim, como eu não tenho essa clareza tão grande, uhum. fica um pouco difícil para mim entender. Mas é Sim. algo que eu vou pesquisar mais a fundo para entender melhor esse texto. Mas sabe o que eu acho interessante? É que ele fala aqui, ó. Falava no sim e vivia no não para a vida. Seu número dos homens, isto é, do homem animal, que vive por instinto, era demasiado grande. Não conseguia engolir a rã com que sonhava frequentemente e ficava apavorado porque era preciso engoli-la. Ou seja, talvez ele tenha ele está falando do convívio social também, né? Quando eu leio esse parágrafo, me parece uma negação da nossa natureza animal. Acho que o Uhum. Ronald quer falar também. Pode falar, Rony. Só destacando que o Nietzsche ele pensava que ele chamou de transvaloração de todos os valores. Quer dizer, para ele, os valores, que o texto está tratando de, pelo que eu entendi, de psicologia e moral, não é isso? Entre outras Isso. coisas. Uhum. Isso. Aí a visão nietzschiana seria o super-homem é aquele que transvalorizou os valores, ou seja, ele desconstruiu os valores e fez o seu próprio valor. Não sei se deu para entender. Não é que ele renuncia, que tem muita gente que confunde que Nietzsche é como se Nietzsche fosse um imoral. Uhum. Não, não é isso. Nietzsche ele não propõe uma destruição da moral. O que ele
tentou propor foi uma reconstrução dessa moral a partir do sujeito, de si mesmo. E à medida que o homem consegue fazer isso, ele sobe para o status de super-homem, ou de Entendi. além do humano, né? Seria outra, um outro termo para isso, né? Além do humano. Então, eu acho que essa questão da moral aí no Nietzsche, não sei se no texto anterior ao que eu não estava aqui, não estava presente, né? Se eles falaram, se o Jung falou em algum momento do Nietzsche transcendendo, não é nem transcender também, porque ele não acreditava em transcendência. É por isso que é um filósofo cabeludo de entender, né? Porque ele não acreditava em transcendência, mas ele transvalorava o valor. Hum. Entendeu? Ele elevava o valor a uma categoria máxima, depois desvalorizava esse valor e criava o seu valor a partir de si mesmo. A partir, por exemplo, se a mulher acha que ela, sendo feminista, ela vai reconstruir uma ideia de ser humano, então ela pode fazer isso. Agora ela precisa se elevar primeiro à ideia de super-homem, e aí ele não tem a super-mulher, né? Só tem o super-homem, mas esse além do humano, que é o termo melhor, porque super-homem fica muito masculinizado. Esse além do humano, que eu fui além do que eu sou, do que eu posso ser, das minhas condições que eu posso ser, escolhi o que é que eu quero ser no meio disso tudo que eu vi e agora eu sou assim, entendeu? Aí, por isso que ele é um precursor dos existencialistas. Não sei se deu para entender o que eu falei. Deu para entender. Eu vou dar um exemplo para ver se pode facilitar também. Então, na visão de Nietzsche, boa parte da sociedade era conduzida por regras morais que eram, de certa forma, impostas às pessoas, e esse super-homem seria alguém capaz de desconstruir essas regras que estariam sendo impostas por um conjunto da sociedade e, a partir da sua própria subjetividade, construir os seus valores, sua visão de mundo e, com base nisso, definir o que é moral para ele ou não. Seria alguém capaz de aumentar o seu potencial subjetivo e ter a vida que de fato quer e não a vida que os outros imporam a ele. Impuseram a ele. Seria próximo disso? Perfeito, ainda você tocou na palavra certa, que é vida. Ele tem um conceito de amor, que é o amor fati, que é esse amor da vida, né? Amor de viver. Então, por isso que ele é considerado um dos primeiros um dos precursores dos existencialistas. Ele, depois o Kierkegaard, que vai se inspirar muito no Nietzsche, eles vão justamente fazer o que você disse, eles vão desconstruir. Desconstruir não, qual foi a palavra que você usou? Foi uma coisa assim, parecida. Desconstruir e reconstruir, né? Desconstruir. Por meio de um aprimoramento da subjetividade. Pois é, eu já não sei se essa subjetividade entra aí, porque eu não sei se pode considerar o Nietzsche como um filósofo da subjetividade, porque a subjetividade é uma tendência da filosofia contemporânea, né? E o Nietzsche é filósofo moderno, filósofo ali, se eu não me engano, depois do Hegel. Ele era um grande crítico do Hegel, não gostava de jeito nenhum do Hegel, se aproximou do Schopenhauer, que era o Schopenhauer também não gostava do Hegel. Depois ele teve uma proximidade na música, tem muita, inclusive ele tocou piano muito tempo
E ele se aproximou muito das artes, né? A vivência que ele tinha era no meio artístico, eram com poetas, tinha amigo poetas, tinha amigo. Ele não era um homem de ciência, embora ele fosse gramático, etimologista, mas ele não era um homem de ciência, ele era um homem das artes. Chique, chique. E só complementando, Ronald, nos outros capítulos que a gente viu, não falou nada sobre Nietzsche. É a primeira vez que está retratando Nietzsche aqui. Exatamente. Não teve nenhuma citação a Nietzsche. Uhum. Vamos ler o parágrafo último de hoje. Tá interessante, hein? Muito interessante. Vamos ver o que ele traz mais de Nietzsche para nós aqui. Não é admissível considerar inautêntica uma vida como a de Nietzsche, pois ela foi vivida até as últimas e fatais consequências, numa grande fidelidade à natureza do impulso de poder que lhe servia de base. Cometeríamos a mesma injustiça que Nietzsche cometeu em relação a Wagner, seu antípoda. Tudo nele é falso. O que existe de autêntico está oculto ou é acessório. É um ator, em todos os sentidos bons e maus da palavra. De onde vem esse preconceito? Wagner é simplesmente um representante daquele outro impulso fundamental que o Nietzsche não levou em conta e que é a base sobre o qual Freud dirigiu sua psicologia. Investigando se Freud desconhecia o outro impulso, o de poder, somos levados a concluir que ele englobou sob o nome de impulso do eu. Mas, em sua psicologia, esse impulso do eu tem um lugar insignificante comparado com o desenvolvimento inflacionado do fator sexual. Na realidade, a natureza humana é portadora de um combate cruel e infindável entre o princípio do eu e o princípio do instinto. O eu, todo barreiras, o instinto sem limite, ambos os princípios com igual poder. De certa forma, o homem pode considerar-se feliz por ter consciência somente de um dos impulsos, e é prudente que evite conhecer o outro. Mas, peraí que essa parte que eu não acabei não coisando aqui. Mas, caso venha conhecer esse outro impulso, pode considerar-se perdido. Entra no conflito de Fausto. Goethe mostrou na primeira parte do Fausto o que significa a aceitação do instinto, e na segunda parte o que significa a aceitação do eu e de todo o seu fundo estarrecedor. Tudo o que há de insignificante, mesquinho e covarde em nós recua diante disso e se safa, lançando mão de um bom subterfúgio. Descobrimos a nossa alteridade em outrem, ou melhor, descobrimos outras pessoas, outra pessoa que pensa, age, sente, deseja tudo aquilo que condenamos, desprezamos. Achamos o nosso bode expiatório e, satisfeito, iniciamos o combate a ele. Daí resultam aquelas idiocracias crônicas de que temos alguns exemplos na história dos costumes. Um dos exemplos mais ilustrativos é, como dissemos, o caso Nietzsche contra Wagner, contra Paulo, etc. No entanto, casos como este pululam na vida cotidiana, recorrendo a este habilíssimo estratagema, o homem se salva da catástrofe de Fausto, pois provavelmente lhe falta força e coragem para enfrentá-lo. Um homem completo, no entanto, sabe que mesmo seu mais feroz inimigo, não um só, mas um bom número deles, não chega ao pé daquele terrível adversário, ou seja, aquele outro que habita em seu seio. Nietzsche tinha Wagner dentro de si. Por isso, invejou-lhe Parcival. Peraí que essa parte ficou bem interessante. E pior ainda, o próprio Saulo também tinha Paulo dentro de si. Por isso, Nietzsche tornou-se um estigmatizado do espírito. Precisava experimentar a crucificação, como Saulo, quando a alteridade lhe inspirou o ex-homo. Quem desmoronou ao pé da cruz? Wagner ou Nietzsche? E a gente encerra por aqui, pessoal. Deixa eu só marcar aqui. Vamos encerrar por aqui mesmo, porque eu preciso reler isso. Para a gravação.